Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui agora no quarto episódio do Fora do Script. E hoje vamos falar sobre a relação do diabetes com os problemas cardíacos, com as doenças, cardiovasculares. Estamos aí no Novembro Azul, e sabe que é muito importante cuidar aí do diabetes, porque é uma doença que acomete vários órgãos, inclusive o coração. E quem vai dar mais detalhes pra gente sobre a doença é a doutora Carolina Santana, que já está aqui. Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Érica. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema tão relevante. Pois é, inclusive a doutora é membro, faz parte, da Sociedade Baiana de Cardiologia Regional Sul, participa todos os anos de um congresso que acontece em Ilhéus, aí justamente para reforçar os cuidados com o coração, não é isso, doutora? Exatamente. Inclusive, no nosso congresso, nossa jornada de cardiologia, que já é bem forte aqui, sempre debatemos esse tema, que é o diabetes e a saúde cardiovascular, porque está totalmente atrelado, o diabetes com a saúde do nosso coração. Então, doutora, de acordo com estatísticas, com pesquisas, de 8 a 9% da população baiana tem diabetes. Metade dos casos é desconhecida ainda. Então, por que as pessoas falam tanto que diabetes é uma doença silenciosa? Será que é por conta disso? Existe uma porcentagem da população baiana que tem o diabetes, mas não sabe. De fato, é uma doença que ela não aparece, não se expressa de forma assim, não apresenta os primeiros sintomas de forma tão rápida. Esse dado que você trouxe, da população baiana, a gente pode extrapolar para a população brasileira e mundial. Então, mais ou menos 10% da população tem diabetes. Quando a gente fala no Brasil, é cerca de 15 milhões de pessoas convivendo com diabetes. E esse dado mais alarmante é que 50%, metade dessas pessoas nem sabem que tem a doença. E por que a gente fala que é uma doença silenciosa? Porque, infelizmente, ela age no nosso organismo antes de apresentar manifestações clínicas. Então, às vezes, você vai ver que aquele paciente, aquela pessoa vai falar que tá perdendo muito peso, tá bebendo muita água, fazendo muito xixi. Aí o pessoal leigo fala assim, será que você não tá com diabetes? E ele vai ali investigar. Mas já é uma situação mais avançada, mais grave, de uma descompensação clínica grande. Quando o paciente apresenta esses sintomas, em geral, ele já está com diabetes há muito mais tempo. Então, a doença vai ali de uma forma silenciosa, afetando o nosso organismo e só mesmo fazendo rastreamento, fazendo exames de rastreio para a gente poder dar esse diagnóstico adequado e, portanto, instituir o tratamento para evitar o quê? Os problemas cardíacos do futuro. Então, diabetes tipo 2 é o que nós estamos falando agora e é o mais comum, não é isso? Sim, quando a gente vai falar aqui, a gente vai falar basicamente do diabetes tipo 2. Por quê? Porque existem outros tipos de diabetes, a gente vai falar um pouquinho do diabetes tipo 1, que é aquele que acontece mais em quem? Na infância ou adulto jovem, geralmente o diagnóstico vai ser em pacientes com menos de 35 anos. E é uma doença que a gente fala autoimune. Então, tem relação com a imunidade que vai afetar as células que existem no nosso pâncreas, que é um órgão, e aí vai destruir o nosso pâncreas e aí não vai produzir adequadamente o hormônio que é necessário produzir para a gente consumir essa glicose, que é a insulina. Esse é o diabetes tipo 1, mas ele é muito menos prevalente, em torno de 5 a 10%. Aí a gente tem outros tipos de diabetes que podem ter relação, assim, por exemplo, diabetes gestacional, que vocês já devem ter ouvido falar, que é quando a pessoa adquire diabetes durante a gestação. Não necessariamente, se a pessoa tiver diabetes na gestação, ela vai continuar sendo diabética após a gestação, mas o diabetes gestacional é um fator de risco para, no futuro, a pessoa ter diabetes tipo 2. Então... E o diabetes tipo 2, que é esse que a gente está falando, que é o mais comum, mais prevalente na população, que tem relação ou com o pâncreas funcionar de uma forma insuficiente, ou a gente tem uma resistência no nosso organismo, nos nossos tecidos, à ação desse hormônio que é a insulina. E aí eleva nossa glicose no sangue. Então, vamos desmistificar aqui algumas coisas para o pessoal que está acompanhando a gente. A pessoa que ela tem diabetes, obrigatoriamente ela vai ter problemas cardíacos? Não existe uma relação direta entre os dois problemas, assim. Isso pode acontecer e não pode. Seria isso, no caso? Não é uma regra. A pessoa, que adquire o diabetes tipo 2, ela posteriormente ter algum problema cardiovascular. É o seguinte, o diabetes é um fator de risco para problemas cardiovasculares. Então, o que a gente sabe? Que o paciente diabético ele vai ter cerca de 2 a 2,5 vezes mais chance de ter problema cardiovascular do que uma pessoa que não tem diabetes.
E a doença cardiovascular é a principal causa de morte nos pacientes diabéticos, certo? 1/3 dos pacientes diabéticos, então vamos falar de 100% de pacientes diabéticos, em torno de 30% vai ter doença cardiovascular. E desses pacientes diabéticos que têm a doença cardiovascular é a principal causa de morte. Então, assim, é diabético. Qual é a principal causa de morte para um paciente diabético? Doença cardiovascular. E quando a gente está falando de doença cardiovascular, o que é que a gente está falando? Infarto, né? Infarto, do AVC, miocárdio, né, que é o derrame. Doença arterial periférica, que às vezes, né, tem que amputar perna. Entendi. Agora, doutora, de que forma o diabetes acomete, né, o coração, né? Já que nós falamos aqui, né, do infarto do miocárdio, que infelizmente é muito comum, costuma ser fatal, né? Se a pessoa não chegar a tempo, aí não receber os primeiros socorros, mas de que forma a doença ela acomete esse órgão? Explica um pouco para quem está em casa e o pessoal que está ligadinho no Fora do Script. Quem estiver em casa, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, tire suas dúvidas, mande sua perguntinha aqui no chat, que a gente vai ter o maior prazer em tirar as dúvidas. A doutora aqui, que está aqui do meu lado, doutora, explica um pouco essa relação, de que forma o coração é acometido por essa doença. Então, assim, quando a gente fala de diabetes, é uma doença crônica e ela é um estado inflamatório crônico. Então, o paciente está ali inflamado cronicamente. O que é que acontece quando a gente fala, né, do diabetes? Como eu expliquei, né, tem essa produção insuficiente do hormônio que é a insulina. E aí a glicose, que é necessária até pra gente, né, nossa energia, mas ela fica dentro do vaso e em grande quantidade, que é a hiperglicemia. Essa glicose ali no vaso, ela vai ser tóxica para os vasos. E aí vai inflamar, e aí a depender de onde acontece essa inflamação, né, esse acometimento, a gente vai ter a doença. Então pode ter a aterosclerose, que é a doença dos grandes vasos, que aí a gente fala, né, que faz a plaquinha de gordura, e essa placa quando se forma na artéria coronária, que é uma das artérias do coração, né, as artérias do coração, vai fazer o quê? Se tiver uma obstrução, infarto. Se for nas carótidas, nos vasos do cérebro, o derrame. E tem também nos pequenos vasos, que é aquelas complicações que a gente fala que são microvasculares, que é o quê? Retinopatia diabética, que é quando tem um problema, né, na visão por conta do diabetes. Nefropatia diabética, que aí é nos vasos dos rins, que inflama ali e dá problema renal, tendo risco, inclusive, de hemodiálise. E é importante falar sobre isso, porque o diabetes, junto com a hipertensão, é responsável por 80% dos pacientes que fazem diálise. Então, as duas principais causas de hemodiálise, hipertensão e diabetes. E também pode afetar nossos nervos, causando neuropatia diabética, que o paciente sente, né, formigamento na mão, aqueles sintomas, né, de choque, às vezes diminuição da sensibilidade, que faz com que ele ande e pise em alguma coisa e não sinta e inflame aquele local. Tem a questão das amputações também, lembrando que o diabetes é a doença que mais causa, maior responsável por amputações em todo o mundo. Vamos falar um pouquinho da questão do doce, do açúcar aí, né? A gente sabe que tem muita gente que é formiguinha. De fato, existe uma relação direta com a ingestão de muito doce. Tem gente que é viciada em doce, realmente não fica sem comer, né, doce, come todos os dias praticamente. Existe uma relação direta da ingestão de doces com o desenvolvimento aí, né, do diabetes tipo 2, doutora? É assim, não é assim, se eu comer doce, eu vou ter diabetes. Não. Mas a questão da ingesta do doce, né, é a ingesta do carboidrato, é a ingesta de uma dieta inadequada, que é isso que a gente vê na população atual. O número de pacientes com diabetes vem crescendo ao longo dos anos. Por quê? Porque a gente tem uma alimentação totalmente inadequada. Se a gente for observar, né, nossos antepassados e agora atual, o que a gente tem? Uma alimentação cheia de industrializados, ultraprocessados. Embutidos, né, também. Que exatamente. É isso que está fazendo com que a população adoeça, porque é uma questão de inflamação crônica, de ganho de peso. A obesidade tem relação direta com diabetes tipo 2. Então, agora tem uma pergunta aqui do Felipe Gonçalves. Quando o paciente, olha só, com diabetes, deve se preocupar com doenças do coração? A pessoa sabe que está diabética, tem um diabetes tipo 2, ela pode ter uma vida tranquila e ela tem que, a partir daí, monitorar o coração, ela pode só cuidar do diabetes. Existe um sinal de alerta também para o coração, no caso de um paciente que descobre que adquiriu diabetes tipo 2? Então, como eu falei,
o ideal é a gente estar fazendo o screening, o rastreio, né, para avaliar o diabetes, porque não necessariamente vão vir os sintomas. Então, um exame simples, que é a glicemia de jejum. Em alguns pacientes que tiver indicação, também vai fazer a hemoglobina glicada. São exames que vão fazer o diagnóstico de ou pré-diabetes ou diabetes. A partir do momento que você deu aquele diagnóstico, a gente tem que fazer um acompanhamento longitudinal, porque o tempo da doença vai fazer com que haja o evento cardiovascular. Então, a gente tem que estar atento no controle, atento no tempo de doença. Então, em torno de 5 anos após o diagnóstico, que a gente fala, o primo diagnóstico, já começa a ter essa chance de complicações cardiovasculares que a gente tem que estar fazendo essa investigação adequada. Os exames de rotina também são importantes, né? Quais são os exames aí que a pessoa precisa estar fazendo para monitorar aí o diabetes e evitar problemas cardíacos no futuro? Desculpa. Os exames, então, a gente tem que pensar que tem os exames para o diagnóstico de diabetes, que eu citei, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, tem também um teste que a gente faz, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é uma ingesta de glicose, a gente avalia essa glicemia 2 horas após e vê, né, que tem os valores adequados, mas o diabetes tem associação com outras doenças. Então, 40% dos pacientes diabéticos, eles vão ter uma outra comorbidade. E aí entra principalmente a hipertensão, o colesterol alto e algumas outras doenças como depressão. Então, é importante fazer essa avaliação, que é olhar como é que está a sua pressão. Na hora de dosar, o laboratório vê o perfil do colesterol, porque o paciente diabético já é um maior alto risco, então a gente já tem que controlar esse colesterol de uma forma mais incisiva e, em geral, com medicação, porque controle de colesterol é difícil a gente realizar só com a parte de mudança de estilo de vida, que é dieta e exercício físico. Então, doutora, a senhora falou dos alimentos aí, os embutidos, os processados, que também contribuem para o desenvolvimento do diabetes. Mas uma vida sedentária, uma vida desregrada, ela também pode contribuir para o surgimento, para a pessoa adquirir o diabetes tipo 2? Com certeza, o sedentarismo vai ser um fator de risco por conta, né, do aumento do peso, e aí é uma cascata. Hoje em dia se fala muito sobre síndrome cardiorrenal metabólica, não querendo entrar em termos médicos, mas a gente fala sobre isso, que são estágios que a gente vai classificando o paciente e fazendo a orientação. Então, você pode estar no estágio 0, que você não tem nenhum fator de risco, então você é ativo, se alimenta legal, está seguindo todas as orientações, tem uma boa noite de sono, porque o sono também é um fator de risco. E aí você tem que se manter ali. A partir do momento que você vai migrando, você vai para o estágio 1, aí já é isso. É o sedentarismo, hiperglicemia, resistência à insulina, depois as doenças propriamente ditas, diabetes, pressão, colesterol, até você ter ou a doença subclínica, que às vezes eu tenho uma obstrução na minha artéria e não infartei ainda, mas ela está lá. E a doença propriamente dita, que aí é o infarto, que aí vem carregado de outras milhares de doenças, porque é arritmias, insuficiência cardíaca, né? Que aí a cascata final é o aumento da mortalidade. Pois é. Deixar o estresse de lado pode ajudar também, né? Ter uma vida mais tranquila, praticar atividade física, tentar realmente ter um momento, assim, de tranquilidade ajuda também, né? Viajar, se divertir, ler um bom livro, com certeza. Ajuda, né? Olha, por falar assim, em mente sã, em relaxar, em deixar o estresse de lado, você que vai passar as férias agora, o verão já está se aproximando, né? Você que quer conhecer Itacaré, cidade que fica aqui bem pertinho da gente, um local lindo para vocês irem, é o Hotel Boutique Terra Boa, que fica no centro da cidade de Itacaré, fica a 500 metros da Rua da Pituba, que é um dos pontos turísticos da cidade, e bem pertinho da Praia da Concha. O Boutique Terra Boa oferece toda uma estrutura, né, para você e sua família, de lazer, de segurança, de conforto também. Tem um café da manhã, né, tem um almoço, né, com ingredientes, com alimentos aí da culinária regional, tem uns quartos também, quartos triplos, tem piscina com cascata, realmente é um local maravilhoso e fica bem pertinho da Praia da Concha. Saiu do hotel, já está praticamente com o pé na areia. É o Boutique Terra Boa, hotel que fica lá em Itacaré e é bastante procurado nessa época do ano. Você que quer passear com sua família, se divertir, ter um final de semana de tranquilidade, de lazer,
pode buscar lá as hospedagens, né, do Boutique Terra Boa, que tem uma equipe qualificada, tem um restaurante aí bastante equipado, né, com vários profissionais que fazem aí, né, os alimentos, produzem as refeições, tem um café da manhã reforçado, como eu falei, tudo seguindo aí, né, a culinária baiana, as comidas típicas regionais, tem piscina, tem sauna, tem um spa também. Quem quiser ter aquele momento relax, que eu acho que todo mundo precisa, o Boutique Terra Boa também oferece spa, que é aquele momento para você relaxar, para você tomar aquela massagem. Então, são vários espaços e vários serviços que são oferecidos para a pessoa descansar, para a pessoa relaxar e voltar para casa assim, reenergizado. Fora conhecer Itacaré, que é uma das cidades mais bonitas, né, do interior da Bahia. Olha só, passou a moça ali tomando massagem ali no spa, que é um dos locais, um dos serviços também que é muito utilizado pelos hóspedes do Boutique Terra Boa, que fica em Itacaré, bem ali no centro da cidade. O bom é que a cidade fica bem aqui, pertinho de Itabuna, ok? Então, doutora, continuando falando, uma vida tranquila, uma vida sem estresse, também pode contribuir para reduzir, né, o acometimento dessas doenças. Sim, o estresse com certeza já é sabido que é fator de risco cardiovascular, porque o estresse crônico vai estar associado ali, né, a uma descarga adrenérgica, você fica mais taquicárdico, e não faz bem para o nosso sistema cardiovascular. Nessa parte atual de medicina preventiva, que é a medicina atual que precisamos estar defendendo veementemente, a gente tem os 8 pilares da saúde. E entra nesses 8 pilares essa questão do estresse, do sono de qualidade, como eu comentei, da dieta adequada, da atividade física, além do controle dos fatores de risco citados, que é o peso, colesterol, glicose, o diabetes. Então, a Edna Arouca tem uma pergunta aqui. Boa noite. A diabetes é hereditária ou não tem nenhuma relação? Acho que a gente já falou, inclusive, sobre isso. Tem o tipo 1, que é aquele tipo que a pessoa já nasce com ele, e tem o tipo 2. Mas a pergunta da Edna é se a doença é hereditária, Carol. Então, assim, de certa forma tem uma herança, porque você ter um parente diabético aumenta a sua chance de ter diabetes. Inclusive, até no diabetes tipo 2, se tem uma história familiar de diabetes, pode ser um fator. E o diabetes tipo 1, como a gente falou, é um quadro mais, né, de uma doença mais precoce, diagnóstico mais precoce e uma doença autoimune. Então, fala um pouco de mudança no estilo de vida que a pessoa deve ter, a pessoa que ela é diabética, o que ela deve evitar, o que ela deve priorizar para que ela até atenue os efeitos da doença, né? Que a gente sabe que tem efeitos, né, assim, graves na saúde, tem a questão das amputações, tem a questão das doenças cardiovasculares, como a gente já falou. Como é que a pessoa pode atenuar esses riscos, doutora? Tem 2 frases que eu gosto, que eu vou falar aqui. A primeira é, você é o que você come. A segunda é uma orientação que eu sempre dou para meus pacientes, que é descasque mais, desembale menos. Olha, isso é uma frase que muitos nutricionistas falam, viu? Descasque mais e desembale menos. A gente já sabe até qual é a mensagem aí. Então, é isso que está no cerne aí da orientação, para que a gente aproveite alimentos in natura, com poucos conservantes, e evite alimentos processados e ultraprocessados, que a gente às vezes nem sabe o que tem ali dentro, né? Como é que foi aquele preparo com um prazo de validade tão estendidos, como é que será que está ali, o que acarreta a médio e longo prazo. A gente está falando de diabetes, mas tem tantas outras doenças como câncer, então tem que ser sinalizado. Um prato saudável, que é a minha orientação, é você deixar 50% ali de legumes, vegetais, folhas, e aí os outros 25% a gente vai administrar com carboidrato e a proteína. Lembrando da proteína, lembrando do cozimento, que é muito importante, né? Qual é a técnica de cocção, como é que você vai fazer o seu alimento? Então, evitar a fritura, preferir o alimento ou cozido ou grelhado. Hoje em dia, a gente tem esses aparelhos tipo airfry, que permite que a gente faça um cozimento, né, de uma maneira mais saudável, sem o uso de óleo. Então, buscar esses caminhos, tentar comer em casa. Então, até quem trabalha fora, tentar fazer sua marmita para ajustar, porque um vilão... Marmita fit, viu, pessoal, né? Porque um vilão que existe é o sal e o açúcar que estão escondidos nos alimentos. Porque você vai me falar assim, eu vou comer um doce. Eu sei que o doce tem açúcar,
Mas tem tantas outras coisas que tem açúcar e eu nem sinto esse gosto doce. E eu tô ali me alimentando de uma forma inadequada. Então, é realmente aprender a se alimentar com consciência. Inclusive, aprender você a ler o rótulo. Vai no supermercado, olha o rótulo do alimento, veja o que é que consta naquele alimento. O governo vem trabalhando com isso. Hoje em dia, os alimentos vêm, né, bem alto, assim, alto teor de gordura, alto teor de açúcar, alto teor de sódio. Isso foi uma luta para poder orientar a população. Então, a gente tem que pegar essa orientação e colocar em prática, porque não adianta ler e escolher errado na prateleira. Então, já que falamos aí dos pratos, dos legumes, das folhas aí, de uma alimentação saudável, o Sérgio Teixeira está perguntando se é bom, é importante consultar um nutricionista, um educador físico especializado em pacientes diabéticos e fazer um plano personalizado ali para o paciente que ele é diabético, fazer esse combo aí, nutricionista, educador físico. A gente sabe que, inclusive, no mutirão do diabetes, eles fazem essas atividades físicas, né, com as pessoas que vão, porque tudo faz parte aí do cuidado para prevenir e para combater, reduzir os impactos da doença, não é isso? Sim, isso aí é a medicina de excelência, que é o trabalho em equipe e equipe multiprofissional. Só precisamos cada vez mais incutir isso na prática clínica. Porque o que acontece? Quando a gente fala lá nos anos 80, 90, a gente tinha uma medicina essencialmente curativa. Porque o que era prevalente naquela época? As doenças infecto-contagiosas. Então, você ia no hospital, tratava aquilo ali, se resolvia e retornava. Mas a gente tinha um estilo de vida mais diferente, né? A gente andava mais, comia mais saudável. É diferente dessa correria do dia a dia. Agora, com o aumento da expectativa de vida, porque é fato, a população aumentou sua expectativa de vida, vem as doenças crônicas. E a gente precisa atuar não só na ponta do iceberg, que é quando já aconteceu o pior, que é o que a gente está tentando falar para prevenir aqui, que é o infarto, o AVC, ou surgir a doença. É a prevenção. Então, não vai ser o médico que vai resolver tudo sozinho, muito pelo contrário, ele precisa da equipe multiprofissional. Nutricionista, então, não é sempre isso? Sempre que disponível, nutricionista, educador físico, às vezes a gente precisa de um psicólogo, porque tem a questão da alimentação, né, daquele comportamento que precisa mudar, naqueles hábitos alimentares, a compulsão também, não é? Então, com certeza, todos que puderem estar lhe auxiliando, vai agregar demais e o sucesso, com certeza, é muito maior do que aquilo fragmentado. Até a família, né? A família tá junto, então é estimular a rotina do dia a dia, todo mundo comer parecido, comer igual, fazer atividade física, tá respeitando um ao outro, né? Isso vai fazer com que a pessoa se motive mais, porque a questão da doença crônica é a motivação. Porque é muito fácil eu falar que fique sem comer doce 30 dias. A pessoa faz... Vou fazer alguma coisa, uma atividade, né? Vou com alguém, vou ficar 30 dias sem comer doce. A pessoa vai conseguir, muito provavelmente, ficar 30 dias. Mas e uma vida toda? É verdade, é bem difícil assim, a pessoa conseguir se controlar, quem já tem aquele hábito, né, de comer. Já que você falou da vida toda, a gente percebe e observa também o surgimento de muitas crianças, né, com diagnóstico do diabetes, crianças obesas, né, que é um risco, que é uma preocupação também. Muitas crianças já têm aí obesidade. É um potencial adulto que vai desenvolver problemas cardíacos se isso não for tratado ainda na infância, não é isso? Essa mudança de comportamento alimentar. Sim, a aterosclerose, que é o que a gente fala, né, que é a doença ali das artérias, com a inflamação, com a placa de gordura, que vai fazer com que haja, né, um evento, um infarto, um derrame, ela já se inicia muito precocemente. Então, esses hábitos que a gente tem no início da nossa vida ali, na infância, ou na adolescência ou vida adulta, pode ele só se manifestar lá na frente, né, na idade adulta ou já mais idoso, mas ele foi construído ao longo de uma vida toda nas nossas escolhas. O idoso de 70 anos é o jovem de 20 que está construindo ali, que está fazendo suas atividades. É o básico, às vezes, se você olhar um idoso. Então, assim, como é que o idoso vai ter autonomia, força para estar ali, às vezes, fazendo coisas básicas, que é amarrar um cadastro, pegar uma vasilha em cima. Ele tem que estar construindo esse caminhar todo antes. Senão,
Doutora, com relação ao infarto agudo do miocárdio, né, eu conheço muitas pessoas aí, né, que tiveram infarto. Meu pai, inclusive, teve infarto, teve alguns infartos, chegou a fazer, inclusive, cirurgia de ponte de safena. Na verdade, o infarto agudo do miocárdio, ele é provocado pelo diabetes que entope as artérias. No caso, ele costuma ser fatal, dá para reverter, geralmente é fulminante esse infarto, que tem origem no diabetes, no caso, é essa a pergunta? Um infarto é quando a gente tem, né, uma obstrução da coronária, que é a artéria que irriga o coração. O diabetes é um dos principais fatores de risco para a pessoa ter infarto. Outras causas, pressão alta, tabagismo. E aí, 20% das pessoas que infartarem vão ter um infarto fulminante. Mas, assim, não é o mais comum. O mais comum é que a gente sobreviva ao infarto. Mas uma porcentagem das pessoas que infartam, infelizmente, tem o que a gente chama de infarto fulminante. Fulminante é porque, assim, a gente não teve nem tempo hábil para atuar e evoluiu para óbito. É isso que a gente chama como um infarto fulminante. É importante saber que as duas doenças, né, têm relação uma com a outra, e isso também é discutido na jornada, né, que vocês realizam todos os anos, a jornada de cardiologia, não é isso, doutora? Sim, esse ano a gente teve uma mesa só sobre cardiometabolismo e discutimos sobre obesidade, diabetes, falamos um pouco sobre as novas drogas, né, que estão aí na mídia, as famosas canetinhas, então a gente discutiu um pouquinho sobre isso e foi uma jornada muito proveitosa. Tivemos a oportunidade de trazer colegas, inclusive, de nome internacional, um colega de São Paulo, que é muito forte nessa parte de cardiometabolismo, veio palestrar conosco. E nossa jornada tem uma característica muito importante para os médicos da região. A gente quer agregar todas as especialidades. Então, para você ter noção, nessa mesa, além de cardiologista, estava eu como cardiologista, a gente teve uma colega nutróloga, esse outro colega de São Paulo, que é cardiologista também, e uma colega cirurgiã bariátrica. Doutora, eu já fiz reportagens assim, né, sobre diabetes com pessoas, né, que convivem com diabetes, e a gente percebe, né, que o café da manhã é totalmente diferente, é cercado, né, de frutas, enfim, de alimentos bastante naturais, e também da insulina, que geralmente fica ali do lado, né? A partir de qual momento o paciente ele vai precisar fazer uso dessa insulina e qual é o efeito que ela causa no organismo aí para atenuar, né, assim, os efeitos e os danos do diabetes? A insulina, então, a gente produz insulina. É um hormônio que a gente produz no pâncreas. Quando está insuficiente, a gente vai precisar administrar essa insulina que vem, né, exógena. No diabetes tipo 1, o paciente vai ter que usar insulina, porque o pâncreas dele não funciona. No diabetes tipo 2, aí depende. Alguns pacientes, inicialmente, podem usar medicamentos que são comprimidos para o diabetes. E aí, a depender da evolução da doença, possa ser que seja necessário ou associar a insulina ao medicamento ou fazer a troca do medicamento oral para a insulina. Só que isso vem ganhando novos capítulos no tratamento de diabetes tipo 2, porque nos últimos tempos tem surgido muitas outras drogas que são injetáveis, né? Algumas, inclusive, mas que elas têm uma posologia melhor do que da insulina, porque a insulina tem que se furar todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia. E essas novas drogas que conseguem controlar de uma forma eficaz a nossa glicose, a nossa glicemia, elas são usadas uma vez por semana, né? Então, tem essa vantagem, né, para o paciente, porque, assim, usar insulina todo dia é desgastante e causa também alterações no nosso tecido ali subcutâneo por conta mesmo da aplicação da medicação. Pois é, fora do script, você que está aí acompanhando a nossa programação pelo YouTube, compartilhe, se inscrevam no canal, se tiver dúvidas, tirem suas dúvidas. Nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas daí sobre o diabetes. O que a gente ouve muito falar, assim, das pessoas, nossa, eu fui no médico, o médico falou que eu estou pré-diabético. É certa essa expressão? Existe realmente um paciente pré-diabético? O que caracteriza isso, doutora? Existe o diagnóstico de pré-diabetes. O diagnóstico vai ser laboratorial, com os exames que eu comentei que a gente faz para o diagnóstico de diabetes. Então, só para falar assim, sem querer citar muito números, mas vamos dizer que a glicose normal é até 99, a glicemia lá, que a gente colhe de jejum. E a hemoglobina glicada, que é como se fosse uma média da glicemia dos últimos 3 meses, é abaixo de 5,7. Isso é o normal.
Para o diagnóstico de diabetes, aí a glicose vai ser acima de 126 e a hemoglobina glicada acima de 6,5. Entre essa faixa que é glicada 5,7 até 6,5 e a glicose de 100 até 126, a gente dá o diagnóstico de pré-diabetes. Então, o paciente pré-diabético deve ser tratado para reduzir o seu risco cardiovascular. E a gente vai usar medicações para esse controle, mas esse pré-diabetes tem muita relação com a parte de resistência insulínica e obesidade. Então, assim, a perda de peso já vai agregar muito nesse controle do pré-diabetes. Existe a possibilidade de uma reversão também no caso da doença, certeza. né? De que forma? A partir do momento que você mudar seu estilo de vida, a gente conseguir controlar melhor esse peso em geral que tem relação à dieta, à atividade física e outras comorbidades como a pressão, colesterol. Em geral, você tem um controle mais adequado desses níveis de glicose e aí o paciente consegue voltar, né, para os níveis que sejam da normalidade. Quando a gente, inclusive, dá diagnóstico de pré-diabetes, a primeira opção lá, né, a primeira conduta médica é mudança de estilo de vida. E em alguns casos selecionados, vai ter que entrar medicação. Eu sempre falo assim, quando a gente vai para o médico, a gente fala tratamento. Aí você só pensa remédio. Tratamento medicamentoso é para alguns. Eu vou indicar para alguns tomar um remédio. Agora, tratamento não medicamentoso é para todos. Então, é muito importante a gente ter essa ciência de que você precisa realmente ter uma mudança na sua vida, de uma forma que você tenha uma vida mais saudável e correta. Cura não tem, né? Isso que existe muito mito. Não, a pessoa pode ficar curada. Como a senhora falou, existe uma reversão. Mas controle. A cura em si ainda não é constatada, né? Depende do tipo. Não vai existir uma cura. É assim, se você tem um estado metabólico, como eu falei, um erro alimentar, alguma coisa muito, assim, gritante que você vai corrigir, aí você pode resolver. Um exemplo, um paciente que está bem acima do peso e acaba fazendo uma cirurgia bariátrica. Ele vai perder aquele peso e aí vai reverter o diabetes, a pressão alta, o colesterol, porque ele mudou o status. Mas a gente tem que estar o tempo inteiro ali monitorizando e atento, porque a qualquer momento pode ser necessário a reintrodução de medicação. Doutor, existe também, vamos desmistificar aqui algumas coisas. Suor excessivo, a presença muitas vezes de formiga, né, dentro de casa, assim, nos quartos, no banheiro, pode apontar que existe alguém com diabetes, no caso, a presença na urina, inclusive, isso é um sinal? Sim, quando a glicemia está muito descontrolada, nosso xixi vai ser rico em glicose. E aí pode ser um sinal, né? A formiguinha apareceu ali porque ela está sentindo, né? Farejando aquela glicose ali. E hoje no consultório, como é que é? Quem procura mais aí, na verdade, quem procura mais orientação médica são jovens, são idosos, né? Tem criança também que já procura o cardiologista justamente para tentar aí equilibrar e fazer o controle dessa doença e evitar problemas cardíacos no futuro. Como é que é a rotina? O médico endocrinologista é o médico responsável, né, por acompanhar os pacientes diabéticos, mas os colegas sempre encaminham para nós, cardiologistas, para essa avaliação cardiovascular, porque nós temos que estar atentos às complicações do diabetes. Então, o cardiologista sempre faz avaliação de paciente diabético, mesmo assintomático, porque é importante avaliar a doença cardiovascular na população, já que a doença cardiovascular é mais prevalente. Para você ter uma noção, Érica, você ser portador de diabetes diminui sua expectativa de vida em relação à população normal. Então, vamos dizer, a população normal tem uma expectativa de vida ali. Só por você ser diabético, você já tem 6 anos a menos do que a população geral. Se você for diabético com doença cardiovascular estabelecida, então tem um entupimento de artéria, já infartou, já teve AVC, você já diminui 12 anos sua expectativa de vida. Então, é de suma importância essa avaliação precoce. Em relação às crianças, aí é o nosso colega pediatra que sempre está atento e, quando necessário, vai encaminhar. Então, o pediatra é totalmente capaz de fazer esse screening, esse segmento e essa orientação. E aí vai muito da família, né, para poder estar ajudando nessa caminhada. Então, doutora, você acha que ainda falta muito conhecimento por parte das pessoas? A gente sabe que todos os anos acontece o mutirão aqui justamente para desafogar, né, as unidades de saúde, para levar esclarecimento, para levar informação sobre o diabetes e os riscos que o diabetes pode causar aí
à saúde e a outros órgãos também. Mas, na sua opinião, ainda falta informação com relação ao diabetes? As pessoas precisam entender mais, buscar estudar mais e mais informação sobre a doença, até para saber como conduzir os hábitos alimentares, os hábitos de vida e a rotina também, né, de visitas aí ao médico. Sim, falta informação, é desconhecimento. Como você falou, uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sinto nada, pra que eu vou tomar remédio? Né? Então, é a população. E aí vem os profissionais de saúde e aqui nós, né, divulgando isso para todos, estimular e fazer com que a pessoa entenda. Porque a partir do momento que ele entende a doença dele, ele vai querer tratar. A gente tem que descobrir qual é a dor daquele paciente. Então, muitas vezes a gente está ali falando coisas técnicas e isso não vai agregar em nada. Mas quando a gente pega um ponto assim, talvez, de falar sobre, você pode morrer antes e deixar de ver seu filho crescer, seu filho se formar, casar, seus netos, mostrar a importância desse controle, aí eu acho que a população vai entender melhor. Mas ele tem que ter o acesso também, né? Para fazer um simples exame, que às vezes é super difícil conseguir realizar esses exames de rotina. É difícil ter acesso a esses exames? É difícil ter acesso, porque, assim, nem sempre está disponível para toda a população. A gente vai estar em camadas aí, né, de atenção primária, secundária, terciária. A maioria das vezes, a gente pega lá, como eu falei, quando está já na atenção terciária, que o paciente chegou infartando, chegou tendo um derrame, aí a gente vai olhar para trás e vai ver, era diabético. Mas há quanto tempo? Por que a gente não conseguiu diagnosticar com mais antecedência? Então, tem que estar divulgando até para a pessoa querer, né? Tá fazendo seus exames preventivos e tendo esse diagnóstico mais precoce. Pois é, o alerta se torna ainda maior, ganha mais força, né, em novembro, que é tem o Novembro Azul, tem a campanha Novembro Azul de prevenção, controle e combate aí ao diabetes. Você falou da questão da alimentação, que é muito importante, do apoio da família. Na verdade, quando tem uma pessoa diabética na família, o ideal é que todo mundo mude a alimentação. Acho que isso é um pouco difícil, não fique restrita só à pessoa ali que é portadora do diabetes tipo 2. Como é que deve ser conduzido isso, doutora? A alimentação de um paciente diabético tipo 2 pode ser ajustada para a alimentação da família, porque isso vai agregar a todos, né? Que vai ser uma alimentação mais saudável. Não é para você estar restringindo a todos, claro, porque a pessoa que não tem a doença não pode ser impedida, mas é ter a consciência de você colaborar ali na rotina da pessoa que tem o diabetes e ela também respeitar a família nos momentos que a pessoa, né, quiser consumir aquele alimento que você não tem indicação. Acho que o diabetes tipo 2 é mais fácil, que é adulto, né? Quando a gente está falando de criança, aí eu acho que é mais difícil. Mas é a consciência mesmo, é você ter consciência para se alimentar corretamente e saber o que pode e o que não pode, fazer escolhas corretas e adequadas. A questão da consciência, como a senhora falou, né? Muitas vezes já vi vários casos da família toda entrar na dieta. Na verdade, só tem um diabético, e a família toda acaba ali seguindo justamente para ver se incentiva o outro, porque ele não aceita comer uma comida diferente, todo mundo está comendo doce e ele está comendo algo totalmente diferente. Mas o ideal é que o paciente tenha consciência e noção de que é uma doença grave, né? Como a gente já discutiu aqui desde o início, silenciosa, que pode acometer aí, né, outros órgãos, é responsável por problemas cardiovasculares, tem a questão do AVC também que deve ser observada, é uma das bandeiras aí também que é levantada nesta época, no Novembro Azul, né? Sim, e um outro ponto importantíssimo, né, que a gente está falando aqui do indivíduo, mas quando a gente olha para a sociedade, são políticas públicas e a gente está falando de custos em saúde. Sabemos de todos os problemas e o diabetes e suas complicações têm um elevado custo à saúde, né? Então, se conscientizarmos a todos, né, a população, os gestores, os profissionais de saúde, a atuarem de uma forma mais eficaz, a gente vai estar prevenindo. Então, a prevenção vai evitar um infarto, o AVC, que é uma internação prolongada com um custo imenso. Uma permanência, né, saúde, ali, né, no hospital. Sem contar que a gente está falando de morbimortalidade. Não é nem só a questão da doença em si, é a questão até de afastamento do trabalho, porque aquela pessoa que está numa idade, né, de estar ativa no trabalho vai acabar saindo do mercado de trabalho
mais precocemente. É preciso mais investimento, então, assim, nessa área da saúde, no serviço público de saúde, para que a pessoa tenha um pronto atendimento e evite, né, todas essas consequências que a senhora falou? É prevenção. Eu acho que a palavra é prevenção. A gente tenta atuar cada vez mais na atenção primária para poder estar diagnosticando essas doenças que são os fatores de risco. Quando elas estiverem bem controladas, a gente vai ter, com certeza, menos complicações e vai ser melhor para todos, para a população e para o indivíduo. Então tem uma relação direta aí, né? Diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. É bom ter uma rotina saudável, é bom realmente ter uma alimentação também saudável, ter também fazer visitas regulares aos médicos, isso serve justamente para quem já tem o diagnóstico, não é isso, da doença. Sim, essa ponte aí, ó. O tratamento do diabetes tem 3 objetivos. O primeiro é o controle glicêmico, né? Controlar a glicose. O segundo está lá na diretriz, é redução do risco cardiovascular. E o terceiro é proteção renal. E agora a gente já tem drogas que atuam nesses 3 pilares. Então, estamos falando de uma realidade. E é importante todos os profissionais de saúde estarem atentos a isso para fazerem a escolha correta. Porque tem uma outra coisa que a gente entra aí, a gente está falando do paciente, de mudar o estilo de vida, dele ser ativo, e o profissional de saúde, que às vezes está desatualizado, não está sabendo, né? Quais são as novas evidências, que tem medicações que a gente precisa prescrever para aquele paciente, porque vai ser melhor para ele. Então, tem que estar atualizando sempre para saber quais são as medicações e onde é que eu vou mexer. Então, eu falo que é um joguinho de xadrez, porque você tem que olhar o paciente como um todo. A depender, é diabético, mas é diabético e mais o quê? É diabético e já infartou, é diabético e já teve derrame, é diabético e tem insuficiência cardíaca, é diabético e é obeso. A depender de cada xizinho que eu marcar mais aí, é uma conduta diferente que eu vou ter para o meu paciente. É possível a pessoa ter uma vida normal, né? Ela se cuidando, é possível ela conviver tranquilamente aí com diabetes, ela seguindo à risca todos os cuidados, né? Sim, é uma doença crônica que a gente vai controlar e um ponto positivo é esse, que é um dos outros objetivos do nosso tratamento, qualidade de vida. Porque eu posso falar, como eu disse, um monte de coisa aqui, teórica, bonita, mas no final das contas o paciente quer qualidade de vida, ele quer estar feliz nos seus eventos sociais, com sua família, vivendo sua vida de uma forma plena. Então, a partir do momento que a gente consegue encaixar tudo, ele vai ter a qualidade de vida e vai conviver com a doença da melhor forma. Pois é, com tudo equilibrado. Tudo Na verdade, equilibrado. existe a balança aí, né, que tem que ter o equilíbrio, né? Diabetes e coração, os hábitos alimentares também, não é isso, doutora? Com toda certeza. Qual é a mensagem que a senhora deixa para o pessoal que está acompanhando nossa programação no YouTube, inclusive as pessoas que têm o diabetes tipo 2, muitas vezes não se cuida? Diabetes é uma das principais causas, né, de doença cardiovascular, um dos principais fatores de risco de doença cardiovascular. Então, você que é diabético, se cuide. A prevenção de agora vai evitar uma complicação grave no futuro. É importante, né, estar sempre atento e evitar aí, né, alimentos que não fazem bem e a rotina também, não é isso? Exatamente. Aqui, doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada aqui no Fora a do você. Script. Olha só, muitas perguntas, foi bem esclarecedor hoje, desmistificou, né, porque são muitos mitos, né, tem aquela coisa de mitos e verdades com relação ao diabetes, inclusive da relação do diabetes com os problemas cardíacos, e isso foi muito bem explicado, muito bem esclarecido nesse 4º episódio do Fora do Script. Doutora, muito obrigada, tá bom? Mais uma vez. Obrigada Obrigada você, pela Érica. sua participação, e na próxima terça eu estou de volta com o 5º episódio do Fora do Script. Não perde, durante a semana a gente vai conversando. Você também pode sugerir o assunto que você gostaria que fosse debatido, que fosse esclarecido aqui no Fora do Script. Entra aqui no chat, também na minha rede social, pode colocar lá a sua sugestão de tema, quem sabe sua sugestão de tema não vai ser debatida aqui no Fora do Script, tá bom? Pessoal, muito obrigada, até terça-feira que vem. Valeu!